Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Estamos dobradinho aqui nos dois canais aqui. Parceiro, o canal principal é o Brasil no Ponto News. Tem o secundário, que é também o primeiro lugar também, é o Brasil no Ponto TV. Então, peço sua inscrição, seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal Brasil no Ponto News toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like, vê se o som para mim está tudo certinho, tudo 100% aí. E vamos que vamos, gente. Fazer uma live aqui com apenas um tema. E abrangindo como se fosse 3 temas que a gente faz durante a semana, tá? Então, apenas vamos abranger um tema só para destrinchar e falar nossas opiniões. Opinião não é crime, opinião é livre direito de expressão. Estamos, povo, estamos aqui com a camisa do mito, em homenagem a esse Jair Bolsonaro, que é um fenômeno de audiência por onde ele passa. Estava vendo agora, ele teve na semana num podcast chamado Inteligência, eu não sei como é, não, teve num podcast lá, São Paulo. Olha só como o cara fez. Ficou até quase 10 horas nesse podcast. Quando ele saiu de lá, ele foi direto para São Paulo, lá para o STF, praticamente, né? Começou o julgamento 9 horas, acho que no dia 25. Foi direto. Então, é um incansável Jair Bolsonaro, tá vendo? Então, em homenagem a esse cara maravilhoso que é o Jair Bolsonaro, a gente tem um canal aqui com o nome dele, tá vendo? Então, é muito bacana, tá sempre na audiência aqui do canal. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News. Inscreva-se, compartilhe, dê seu like, é muito importante. Seu compartilhamento. Lembrando, gente, eu vou só lembrar para vocês aqui. Dia 6 dia 6 agora de abril, logo no início do mês, dia 6. Daqui, 6 domingo agora que vem agora, no outro domingo, já é dia 6. Manifestação é em todo o Brasil, gente. Como teve aqui no Rio de Janeiro, semana passada, teve aqui no Rio de Janeiro semana passada, é em todo o Brasil. Você que se junta lá com 5 ou 6 pessoas que não receberam a picanha, aquela picanha famosa, que o Lula falou que ia dar picanha, não deu nem ovo, não deu nem a picanha, vai dar ovo para as pessoas? Isso é um sem vergonha, rapaz. Mas vamos lá, o nordestino principalmente, precisa abrir o olho, tá, meu amigo? A situação, se já está ruim, vai ficar muito mais ruim. Não é desinformação, isso é verdade. O que eu venho lutando desde semana passada, falando aqui, orientando, pessoal, não faça esse tipo de empréstimo. A Meta, dona do Facebook, WhatsApp, Telegram e outras plataformas que não tem aqui no Brasil, mas tem fora do Brasil, ele estava oferecendo empréstimo do Lula. Não existe isso, empréstimo do Lula. O dinheiro é teu. Dinheiro do FGTS é teu, meu amigo. Dinheiro de FGTS é teu. Ele não tem que usar o teu dinheiro para emprestar o dinheiro para você, com garantia do teu FGTS. É enganar a população. Pessoal do Nordeste, pelo amor de Jesus, não caio nessa. O Lula não dá dinheiro para não emprestar dinheiro, porque ele não tem. Ele acha que é milionário. Mas milionário são as pessoas que têm Deus no coração. Ponto final. Esses são verdadeiros milionários. Não adianta você ter milhões, roubou milhões do povo brasileiro e não ter paz na vida. Não saber como gastar esse dinheiro que está escondido aí debaixo do colchão. Entendeu, gente? Então, eu chamo a atenção para o nordestino. Não entro nessa furada. E para todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem algumas pessoas desinformadas que entram, né? Não, vou fazer empréstimo. Gente, não faça empréstimo dessa forma que está aí. O dinheiro do FGTS, vamos ser bem claros, é teu dinheiro. O seu dinheiro é o teu dinheiro. O cara não pode pegar o teu dinheiro que está parado lá no FGTS para emprestar para você, não. Empreste dinheiro e você dá como segurança teu fundo de garantia. O fundo de garantia é teu dinheiro. Se a empresa amanhã ou depois te mandar embora, é teu dinheiro. Se a empresa abrir falência, você, por obrigação, de receber esse dinheiro. Se uma empresa faliu ou de repente, o que tem lá no Caixa Econômica é teu dinheiro. A Caixa Econômica apenas é uma guardadora do seu dinheiro. Com esse dinheiro ela faz empréstimo para as empresas grandes, para fazer prédios, essas coisas todas. Mas o dinheiro é seu dinheiro. A qualquer momento você pode sacar esse dinheiro. Então não entre nessa de fazer empréstimo, você vai ficar sem teu dinheiro. Vai ficar devendo, olha só.
Você vai ficar devendo, e não vai, quando sair da empresa, você não tem FGTS, tem mais essa. Porque já está engajado lá com o negócio de empréstimo. Então, não faça isso. Está ruim. Está ruim porque nós temos um governante aí que fez o que fez é aquele negócio, é botar a raposa para tomar conta do galinheiro. É só isso que o Brasil está passando. Vê que muita gente, hoje eu estava. Tem um jornalista lá da Jovem Pan, é triste, eu vi lágrimas descer da cara do Mota, né? Dizendo que alguns amigos dele daqui do Rio de Janeiro foram embora do Brasil. Estão indo embora do Brasil. Por causa desse ativismo do STF. Ninguém confia em trazer uma empresa para dentro do Brasil e, juridicamente, ser prejudicado por essa turma. Entendeu? Então, juridicamente, é muito ruim. O Brasil está passando uma situação ridícula. Nós estamos sendo ridicularizados junto aos outros países. Outro detalhe que eu vou falar para vocês aqui, sobre a fala do Donald Trump. Contexto. Eu vou pegar esse vídeo, que a Ana vai disponibilizar daqui a pouco no Instagram dela. Eu vou pegar esse vídeo, porque o Donald Trump, eles estão usando isso, uma fala do Donald Trump, como se fosse uma verdadeira verdade. Não. O Donald Trump não é a favor de voto impresso, coisa nenhuma. Ele é a favor, 100% a favor do voto. Ele é a favor do voto impresso com contagem pública. Esse é o Donald Trump. Então, eles tiraram de contexto, hoje falaram lá, o Alexandre de Moraes, é fake news, Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia também. É fake news que vocês estão fazendo, tá? O Donald Trump não menciona a urna eletrônica. Ele fala sobre o voto impresso. Está lá o vídeo dele. Foi agora de fevereiro de 2023. Então, muita gente está fazendo esse vídeo para mostrar para esse pessoal que o que eu estou falando é mentira. O que o Alexandre de Moraes falou hoje, ele tem que ir para aquele inquérito das fake news. Ele tem que estar naquele inquérito, porque ele mesmo produz. Ele mesmo produz, ele é o delegado, ele é o policial, ele é tudo, e ele só falta. Enfim, gente. Uma live de 1 hora e pouca. Inscreva-se, deixe o seu like, é muito importante. Sejam muito bem-vindos a esse canal de direita, que apoia esse capitão aqui, que falou: não fugirei do meu país, que eu amo o meu país. Poderia ter ficado nos Estados Unidos, estava tranquilo, pedido asilo lá, tranquilidade. Não, e outra coisa, o Bolsonaro, ele tem passaporte italiano, tá? Para ter uma ideia, passaporte italiano. Então ele esse passaporte, ele pode ficar lá, pronto, e morar na Itália, acabou. Ele é cidadão italiano. Ponto final. Tá? Então, será que ele voltaria ao Brasil? Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, gente. Deixa o like, compartilha, dedão no like, compartilhamento é muito importante, ok? Muito boa noite, agora 19h29 no horário de Brasília. Começando sua transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, porque a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui ou aqui na descrição. Estamos em transmissões simultâneas, canais esses que colocam Deus, o conservadorismo, família, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trecho da Constituição. Também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 26 de março de 2025. Agora, 19h29 no horário de Brasília, né? 19 horas e 29 minutos. Primeiramente, vai falar sobre a ida do Bolsonaro. Vamos falar sobre a ida do Bolsonaro ao STF por conta de seu julgamento de suposto golpe. Seguidamente, vai falar sobre o Sebastião Coelho, que foi barrado no próprio
julgamento do Bolsonaro também. E, por fim, a gente vai falar aqui sobre o STF, né, que tornou o Bolsonaro réu por tentativa de golpe, né? A gente vai falar também sobre essa atualização desse, que é o assunto do momento, né? Convenhamos. Né? Agora, 19h30 no horário de Brasília, ditos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo Jair Bolsonaro, pela família do Jair Bolsonaro, pelo Eduardo que está lá fora, pelos que estão lá fora, entendeu? Como o Constantino. Eu mandar um grande abraço para o Constantino, que está com problema de. Está bem doente aí. Está doente? Está com câncer, tá né? com câncer. Mas isso será resolvido, certo? Reclamou essa semana que está com o dinheiro preso aí, está sendo mais perder o dia dele. Mas tudo será resolvido no tempo dele, no tempo de Deus. No momento certo, tudo será resolvido em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão de cada dia nos deve de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos aqui diretamente para o Salmo 8, a partir do versículo 1, tá ok, gente? Salmo 8, versículo 1, que diz assim: o Senhor, nossas questões, nossa admirável é o teu nome em toda a terra, pois pescaste a tua glória. Só abre os céus. Amém. Então, gente, use esta Bíblia Sagrada, primeiro o Novo Testamento. Lá você vai encontrar coisas maravilhosas que passam dentro da tua vida e da tua família. Então, coloque ele em primeiro lugar. As outras coisas são apenas acrescentadas na nossa vida. Lembre-se, o Brasil pertence a Jesus Cristo, tá? E aos brasileiros que tenham boa fé. Hoje, nós somos mais cristãos, são mais de 90% do povo brasileiro são cristãos. Isso está definitivamente batido. Tá vendo? Então é isso. Inscreva-se no nosso canal. Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto News, dois canais aqui maravilhosos aqui para você escolher qualquer um dos dois, se quiser se inscrever nos dois, inscreva nos dois, porque se der problema nenhum, nós estamos em outro e aí sim vai. Jair Messias Bolsonaro 2026, vamos que vamos. Esse é o Brasil que o povo quer, entendeu? Com Jair Bolsonaro na presidência e não um condenado, tá ok? Exatamente, vamos ao primeiro tema desta live, agora 19h33 no horário de Brasília. Na primeira fila para ver julgamento, Bolsonaro posta ironia a Moraes. O eterno presidente mencionou a partida entre Brasil e Argentina no futebol. O eterno presidente Jair Bolsonaro publicou uma ironia nas redes sociais logo antes de o ministro Alexandre de Moraes iniciar a leitura de seu relatório sobre a denúncia da PGR na manhã desta terça-feira. O líder da direita manifestou mensagem de apoio à seleção brasileira, que entrou em campo contra a Argentina. Na postagem, comparou a partida com seu julgamento, abre aspas, Brasil e Argentina em campo hoje, 21 ontem, né, no caso, né, 21 horas, no Monumental de Nunes, vamos torcer pelos nossos jogadores voltarem com a vitória, né, não conseguiram, né, mas enfim. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar. E ainda é o VAR, o bandeira, o técnico e o artilheiro do time adversário. Tudo uma pessoa só. Fecha aspas, escreveu o Bolsonaro. Pleno News. Aliados elogiam ida de Bolsonaro ao STF. Corte decidiu, né, se tornou
o eterno presidente réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Pleno News. Conseguindo aqui, ó. Bolsonaro enviou mensagem a aliados antes do julgamento. Pleno News. Conseguindo aqui, ó. Antes de ir ao STF, Jair Bolsonaro disse esperar por justiça, né? Não foi o que aconteceu, né? Mas a gente vai trazer os demais desdobramentos. Deputados aliados de Bolsonaro não conseguiram entrar no STF. Pleno News. Agora, notícia de hoje, né? Bolsonaro opta por não ir no segundo dia de julgamento no STF. Pleno News. Defesa de Bolsonaro nega a relação dele com 8 de janeiro e pede nulidade da delação de Mauro Cid. Revista Oeste. Por fim, aqui, ó, Bolsonaro critica self-service institucional do STF. O presidente afirma que a Suprema Corte não usaria os mesmos critérios no julgamento se Lula estivesse em seu lugar. Revista Oeste. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Gente, você vai sempre usar o João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. O que eu tenho para falar sobre, no momento agora, do que aconteceu ontem, era jogo carta marcada. Todo mundo já sabe, todo jornalista de direita sabe, todo jornalista que prega a verdade já sabia o que ia acontecer. Certo? O único ali que fez uma meia foi o Fux, né? Foi o Fux. O resto, Carmen Lúcia, a gente já sabia, né? Que o cara foi na casa dela, o pessoal do PT foi na casa dela, jogou tinta vermelha na casa dela, ficou por isso mesmo. O pessoal quebraram a coisa dentro do STF e ficou por isso mesmo. Aquilo sim. Tudo certo, tudo certo. É da esquerda, nós somos da esquerda, tudo certo, tudo tranquilo. Entendeu? Agora, voto do Flávio Dino, que falou que o Bolsonaro é demônio, esse negócio. Eu acho que demônio é que largou o povo do Maranhão passando mal de fome e tendo o pior IDH. Esse, sim, é um demônio que fez isso. Quem foi que fez isso aí? Flávio Dino. Foi governador por várias e várias vezes. Só que tem que o povo nordestino está abrindo o olho sobre isso aí. O povo nordestino está abrindo o olho sobre isso aí. Então, quem é Flávio Dino? Flávio Dino é um cara que se meteu lá, porque o Gonê, né? Gonê, sei lá, ele tinha uma boa relação com o pessoal lá, e botava no Gonê e botava no Flávio Dino, porque o Flávio Dino não passou na prova ali do Senado. Para ser aprovado pelo Senado. Ele passou por causa do Gonê. Entendeu? Então, o Flávio, quem esperava alguma coisa do Flávio? O Flávio é comunista. O próprio Lula falou que ele era comunista. Estou botando um comunista lá dentro. Certo? Agora, eu vou te falar. Flávio Dino, vou falar, daqui a pouco eu falo do Alexandre de Moraes. Tem um tempo limitado. Tempo limitado. Porque Deus está olhando por tudo isso. As maldades que vocês estão fazendo aqui na Terra. Tanto Alexandre de Moraes, como Barroso, como essa turma, Carmen Lúcia, toda essa turma. Então, ali era jogo de cartas marcadas. Porque Bolsonaro não era para estar sendo jogado ali, porque eles não tem foro privilegiado. Acabou a foro privilegiado. Mas o Alexandre de Moraes, falando da seleção brasileira, ele é o juiz, ele é o jogador, ele é o centroavante, ele é o goleiro, ele é o bandeirina, ele é o gandula, ele é tudo isso. Tudo isso. O cara só. Fazendo tudo isso. Função, moleque, tem que ser muito bom. Porque, na verdade, um dia o STF pedirá, não agora. Ele vai chegar a 60, vai chegar aos 70. A turma que vão chegar, meus filhos, meus netos, vão estar aqui
numa mesa dessa aqui, discutindo e falando. Esses aí precisam pagar pelos erros que fizeram lá atrás com o Brasil, em 2025, 2024. Precisam pagar por isso. E vão pagar. Não tenha dúvida nenhuma que vão pagar. E vão pagar logo agora. Vou começar a pagar. Vou pagar. Sabe? Eu estava falando aqui de urnas eletrônicas, que ele está mencionando uma fala do Donald Trump. O Trump não falou nada daquilo que eles estão falando. É mentira deles. Tanto a Carmen Lúcia como o Alexandre de Moraes estão mentindo. Isso é fake news, é mentira que Donald Trump elogiou as urnas eletrônicas. Mentira deles. Primeira, que a Ana acabou de... eu vi que ela vai postar aí mais tarde, dizendo, inclusive, legenda dele é a favor do voto impresso com contagem regressiva, com contagem manual. Certo? Nada de urnas eletrônicas. Entendeu? Urnas eletrônicas vai ser um problema agora e sempre, não tem dúvida nenhuma. Passou lá para trás, entendeu? As urnas eletrônicas. Por que... Agora eu te pergunto o seguinte, vamos só voltar um pouquinho. Por que nós não temos voto impresso? Qual é o problema? O voto impresso é uma questão de segurança, uma segurança a mais. Tudo bem, passou, vai que a gente não pode falar muito disso aqui, porque ele censura, nós perdemos o canal aqui no YouTube por causa de repostar vídeo de uma pessoa que falava sobre as urnas, entendeu? Então, eu só tenho que dizer o seguinte aqui, sobre Jair Messias Bolsonaro, ele é carta marcada. Não adianta, não adianta. Ele foi lá, o pessoal não contava que ele ia lá, ele foi e mostrou, e mostra. Agora, vou te falar uma coisa, um absurdo que fizeram lá. Por quê? Se não tinha a imagem do 8 de janeiro, como foi que apareceu essas imagens agora? Ninguém questionou isso, não? Como foi que apareceu essas imagens? Então, o Alexandre de Moraes, ele tem as imagens do 8 de janeiro. E o Procurador-Geral da República e os advogados têm direito de pedir as imagens. Então, as imagens não foram sumidas, como o Flávio Dino falou, que as imagens foram perdidas. Não, senhor. As imagens foram editadas com narração do Alexandre de Moraes, que já é uma aberração isso. O cara narrando a voz dele em cima das imagens. Não tem nada a ver uma coisa com então, as imagens, ele tem as imagens, e tem coisas ali que precisa ser esclarecido. Precisa ser esclarecido. Entendeu? E se ele tem as imagens, que o Flavinho provavelmente passou para ele, ele vai ter que mostrar essas imagens para a pessoa. Grosseiramente, como tem edição. Que ali está editado, eles só pegaram a parte que interessaria para eles para condenar o Bolsonaro. Condenar não. Abrir um inquérito contra o Bolsonaro. Certo? Tudo isso, vou te falar uma coisa, tudo isso será anulado num momento não tão distante. Anulado. É anulado. Entendeu? E Bolsonaro nem estava aqui no Brasil, estava na Flórida na época. Entendeu? Se eles têm alguma prova, o Bolsonaro organizou alguma coisa que vai ficar com eles. Certo? Porque o Bolsonaro viajou no dia 31 de 2022, que foi 2021 ou 2022, viajou para a Flórida e ficou lá por 3 meses. Ainda fala com, assim, de coração. Poderia ficar lá e ganhar muito dinheiro, que eu tinha a proposta para ficar lá nos Estados Unidos e não voltar mais para o Brasil e ganhar muito dinheiro lá, em dólar. E não fiquei. Eu disse que ia voltar para o Brasil e voltei, com todos os riscos. Está aí o risco daqui. Agora eu vou te falar o seguinte. Daqui a pouco mais a gente vai falar tudo. Dá a tua opinião aí, vamos lá. Eu vou te falar. Exatamente, agora 19h45 no horário de Brasília. Né? Antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, vou citar aqui o Salmo 121, ao qual eu trago em praticamente todas as lives. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal,
Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema dessa live, né? O Bolsonaro mitou nessa ida ao julgamento dele mesmo no STF. Por quê? Os ministros ficaram tremendo, ficaram nervosos, não sabiam o que fazer. Sabia o que fazer, não só o Moraes, né? Não só o Moraes, né? Tem outros ministros que também votaram que estavam ali em choque, porque não esperavam que o Bolsonaro estivesse presente. Não esperavam que o Bolsonaro estivesse presente para enfrentá-los, né? Não só pela internet, né? Porque a batalha na internet ela nunca acaba, mas agora na realidade, quer dizer, novamente, né? Novamente, Bolsonaro imitando, né? Mostrando quem ele realmente é, né? Que não tem nenhuma faceta sobre ele, né? Podem chamá-lo do que for, mas não chame de corrupto, né? Quer dizer, Bolsonaro tem mais de 30 anos na política, mais de 30 anos na política, né? E nunca se acovardou, nunca é, nunca se acovardou quanto a politicagem da esquerda, muito pelo contrário, né? Porque há uma narrativa, né, de que ele teria fugido, né, para os Estados Unidos, né? Mas essa narrativa caiu por terra quando ele apareceu lá no STF no julgamento ontem, né? Tem até esquerdista que montou matéria dizendo o seguinte, né? Que a única opção do Bolsonaro é fugir, 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 né? Mas não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Não foi isso que aconteceu, né? Ele passou 3 meses, né, por 3 meses nos Estados Unidos, poderia ter ficado naquele país, né? Né? Resolveu voltar e teve seu passaporte retido. Agora, os ministros do STF querem com isso jogarem no consciente popular de que ele queria buscar exílio político em outro país, sendo que não é verdade. Bolsonaro resolveu enfrentar o sistema de frente desde sempre. Desde sempre. O que ele fez indo para a América foi descansar. Foi descansar porque governar o Brasil não é fácil. Não é fácil, né? É lógico que sempre vai ter um ou outro que vai dizer que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo, mas não podem chamá-lo novamente de corrupto. Né? Exatamente, não pode chamá-lo de corrupto, né? Até porque em seu governo não houve nenhum tipo de irregularidade, estatais tinham lucro, diferentemente de agora, né? Quanto às estatais, né, que concedem prejuízos ao Brasil atualmente, né? Enfim, é incomparável comparar o governo Bolsonaro com os desgovernos do Lula, porque os desgovernos do Lula são corruptos. Quanto ao governo Bolsonaro, era honestidade que vigorava, né? Que vigorava, né? E resumidamente é isso, pessoal. Ele resolveu não ir nesse segundo dia de julgamento, né? Porque a missão foi cumprida, né? A missão política foi cumprida, né? Até porque, né, eles queriam jogar no consciente popular de que o Bolsonaro poderia fugir a qualquer momento, mas ele resolveu comparecer, quer dizer,
ele refutou qualquer tipo de narrativa, ele refutou qualquer tipo de piada que pudesse fazer com ele, né? Por quê? Novamente, né? O Bolsonaro demonstra que não é qualquer um, não é qualquer um, né? Diferentemente de outros políticos de Brasília, de alguns ou muitos políticos de Brasília que se corrompem, ele não, ele prefere defender valores, princípios e valores que, convenhamos, são inegociáveis, né? Agora, isso de barrarem, né, os aliados, né, é lógico que foi uma situação inescrupulosa, né? Mas o Bolsonaro cumpriu com o seu papel. É lógico que ele falou em justiça, né? Mas ele falou por justiça, né? Clamou por justiça, mas não se poderia imaginar outra conjectura senão a injustiça perante ao que acontecia com ele, né? Afinal de contas, né? Querem jogar para ele, né, uma pecha da qual ele nunca foi, né, de que ele era criminoso, né, de quem cometeu o golpe, sendo que, na verdade, ele se encontrava nos Estados Unidos e sequer estava sabendo o que iria acontecer no 8 de janeiro. Né? E tem também outra, né? O Mauro Cid foi coagido, né? Foi coagido para delatar, para agradar Alexandre de Moraes. Quer dizer, vergonhoso. Vergonhoso. Torturaram o Mauro Cid, tortura. O Mauro Cid foi cancelado imediatamente. Mauro Cid foi coagido. Né? Então tinha que ter o quê? Uma nulidade sobre essas delações. Que, por exemplo, a própria defesa do Bolsonaro não está tendo acesso. Quer dizer, o Brasil vive uma crise diplomática, também uma crise democrática, onde ao qual desgoverno PT, STF, TSE, MPF, Polícia Federal estão juntos, juntos, né? Em prol de um sistema que não quer honestidade. Resumidamente é isso, né? Que quer maracutaia. Não quer um honesto no Palácio do Planalto. Exatamente. Exatamente. Tudo é que tiraram o Bolsonaro para eleger o Lula naquela normalidade de outubro de 2022. Né? Agora, cadê os 60 milhões? Eu sei que seus artistas, alguns mochileiros, votaram no Lula. Né? Mas, quando o Lula não está nos seus redutos controlados, quando o Lula está nas ruas, é hostilizado ou criticado. Agora, quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos. Ponto final. Né? Outra, né? Lugar de Lula é na cadeia. Lugar de Lula é na cadeia. Por que o Lula está solto? Por conta de uma manobra de um ex-advogado do MST que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro. O Lula foi condenado em mais de 3 instâncias por mais de 9 juízes diferentes. Mas, mesmo assim, quiseram tirá-lo da cadeia. Né? Quer dizer, o crime compensa, né? Essa imagem que passa do Brasil, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Né? Eu nunca vi uma pessoa tão corrupta quanto o Lula. Né? Eu acredito que ele é o político, entre aspas, mais corrupto do mundo. Né? Não digo somente do Brasil, eu digo do mundo. Né? Agora, chamar também o Lula de político também, não convenhamos que não cabe aqui. Com certeza não compensa, porque o Lula é um militante. É muito mais um militante do que um político, né, por assim dizer. Né?
Inclusive, o Lula está lá na Ásia, né? Agora, o que o Lula está fazendo na Ásia, né? O que se sabe, o que ele está fazendo, a gente não sabe, né? O que se sabe, o que ele está fazendo, a gente não sabe, né? Mas gastos com viagem do desgoverno Lula superam os gastos na gestão Bolsonaro. Gasto com viagem na gestão Bolsonaro. Isso por si só já demonstra muito, né? Já mostra para a gente muita coisa, né? Mas também, né? A gente não pode comparar o Lula, o Bolsonaro com o Lula dessa forma. A gente tem que comparar em questão de honestidade. Bolsonaro tem reputação ilibada, né? Tem ficha limpa, enquanto o Lula é só o maior corrupto do planeta, né? Enfim, é isso. Meus parabéns ao Bolsonaro, né? Meus parabéns ao Bolsonaro por comparecer ao STF nesse julgamento de suposto golpe, né? Que golpe é esse que não tem tanque de rua? Que golpe é esse que não tem liderança? Que golpe é esse que não tem arma? Né? Novamente, né, pessoal? Golpe de fachada, né? Golpe de fachada. Foram invasões que aconteceram que aquele dia jamais deveria ter sido ocasionado, né? Mas aconteceu, né? Mas, por outro lado, temos também presos políticos no Brasil, aos quais tem que serem postos na rédea da anistia, né? Enfim, é isso. Presto meus parabéns ao Bolsonaro por comparecer ao STF e meu repúdio, né? Presto meu repúdio aos que compõem a primeira turma do STF. Aqueles que compõem a primeira turma do STF são corruptos, não ministros ou juízes. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Só voltando aqui um pouquinho à viagem do Larápio, lá para fora, porque num momento tão difícil, tão complicado que o Brasil está vivendo, no momento do julgamento tão isso que vai ficar na história, aí viaja o Hugo Mota, a Davi Alcolumbre, quer dizer, um negócio tudo organizado, né? Tudo bem organizado, né? O que é que esses caras estão fazendo lá para fora? Nada. Apenas para aparecer, fazer turismo com o nosso dinheiro. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Agora, a anistia está aí, está na porta. Se não tiver anistia, alguma, pode ter certeza. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai ter obstrução na Câmara e no Senado, tá? É uma questão de tempo. Outra coisa, gente, precisamos ter, vai ser 2 senadores por estado. Então, por favor, senadores, assinam a anistia, porque, meu amigo, senão você não será mais eleito. A não ser uma rapina velha que tem lá dentro, como Jader Barbalho, Renan Calheiro, Osmar Assis, mais conhecido como cara de capivara, tá vendo? Tá lá. Estão lá. Como eles são eleitos, ninguém sabe. Eles não saem dali. Agora, precisamos mudar. Pessoal de Manaus, pessoal do Norte e Nordeste, vai ser 2 por estado. E precisamos botar pessoas de direita ali dentro para que a gente possa botar o STF no lugar deles. Porque está no momento que está manda e desmanda, ele manda no Executivo, ele manda na Câmara de Deputados, ele manda em todo enquanto é lugar. Em todo enquanto é lugar, ele se mete. Tudo coisa que não é da competência deles, ele se mete. Entendeu? Tudo que não é da competência deles, ele se mete. Cara, esse pessoal tinha que ser, todos eles, o que? Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, essa turma tem que ser preso, sabe? Porque eles acabaram com a Lava Jato. E essa turma, vou te falar mais uma coisa, está na lista lá dos Estados Unidos do Donald Trump. Esses corruptos não vão entrar mais nos Estados Unidos. Começou pela Cristina Kirchner e todos os seus familiares lá. E vai terminar aqui no Brasil e em outros países que entraram nessa de corrupção. O Brasil virou um país de corruptos. Essa é a verdade. O Brasil não tem jeito enquanto tiver aquele STF da forma que está. Da forma que está. É preciso mudar
com essa Câmara de Deputados, fizeram um almoço, jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. O Hugo Mota estava numa boa. O povo estava aplaudindo ali a gestão dele. Do nada, ele começou a falar que ninguém nunca... Quer dizer, ele começou a jogar no imaginário popular que ele nunca mais vai ser eleito coisa nenhuma. Entendeu? Eles tinham que cuidar do Nordeste, parar de estar mentindo para o povo. Davi Alcolumbre nem se fala, é corrupto tanto quanto o Mota. Já tem nota aí de corrupção do Hugo Mota. Então, eu acho que num futuro não tão distante, Gilmar Mendes, essa turma, eu vou falar do Decano, porque ele é o cara mais velho que tem lá. Toda essa turma terão perder o direito de entrar nos Estados Unidos. Inclusive, tem gente que vai perder o passaporte. Então, é aquela história. A Débora escreveu lá, perdeu o mané numa mola, não é isso? Eu falo aqui para ele, perdeu o mané o passaporte. Ponto final. Perdeu o mané visto do passaporte, não é? Perdeu o mané o passaporte. Vai ter camiseta no dia 6 de janeiro, dizendo assim, perdeu o mané o passaporte. 6 de janeiro? 6 de abril, na Paulista, dizendo assim, perdeu o mané o passaporte. Donald Trump está na mesa dele. O pacote de sanções contra o Brasil e contra a ministra do STF. Aguarde e confie. Esse pessoal está mentindo muito sobre os Estados Unidos. Aguarde. Vão ver a Disney em outro país, não na... O Flávio Dino falou no estado do Maranhão, tem um negócio de uma Disney lá. Pode tirar, vai falar que ele é corrupto, que esse cara fez no Maranhão, deixando o estado do Maranhão tendo o pior IDH do Nordeste, é corrupto, porque o Maranhão é rico e tem muito minerais no estado do Maranhão. Inclusive, tem uma base de Alcântara. Aguarda o Flávio Dino, que um dia terá um encontro com o Todo-Poderoso, tá? O Todo-Poderoso, tá? Aguarda. Ok? Vamos lá. Exatamente, vamos aqui ao segundo tema desta live. Advogado barrado da primeira turma do STF é detido por desacato. Sebastião Coelho foi proibido de entrar por não ter realizado o credenciamento prévio. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado ex-assessor do eterno presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira por desacato e ofensas ao tribunal. Ainda de acordo com informações da assessoria da corte, o Barroso determinou a lavratura do BO por desacato, em seguida a liberação do advogado. Ao chegar em frente ao plenário, Sebastião chegou a gritar, interrompendo brevemente a leitura do relatório pelo Alexandre de Moraes. Após se manifestar, Coelho foi retirado do local. Ao comentar o caso, o STF informou, aliás, aqui eu não vou ler não, aqui eu vou pular. Mas o Sebastião Coelho gritou, né? Gritou interrompendo Moraes. Pleno News. Sebastião Coelho é barrado pelo STF em julgamento de Bolsonaro. Desembargador aposentado gritou para tentar entrar no local onde ocorre a sessão. Onde ocorreu a sessão, na verdade, né? Pleno News. Eduardo Bolsonaro critica a detenção de Sebastião Coelho. O deputado chamou a medida de um novo patamar de arbitrariedade. Pleno News. Vamos ver o que o Eduardo falou? Abre aspas, a detenção do advogado Felipe Martins no exercício de suas funções é um novo patamar de arbitrariedade, enquanto integrantes de movimentos sociais tiveram acesso franqueado, os advogados de um co-réu foram banidos. Agora, no Brasil, o STF viola de forma escandalosa as prerrogativas da advocacia, prendendo o advogado sem quaisquer
consideração ao respeito. É uma grave violação do Estatuto da Advocacia. Mais um abuso que farei questão de denunciar as autoridades aqui dos Estados Unidos, fecha aspas, afirmou o Eduardo Bolsonaro. Por fim, aqui, ó, Sebastião Coelho protocola petição para preservar a imagem de sua prisão. Desembargador aposentado foi barrado nesta terça-feira. Pleno News. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá. Isso é um tapa os advogados, né? Como é que diz? Na presidência dos advogados lá, tá vendo? É um tapa, porque eles vão continuar fugindo fora da reta. Tá vendo? Cadê a OAB, que não responde isso com veemência? Tá vendo? Vão continuar prendendo, daqui a pouco prende o Bolsonaro e prende o advogado também dele. Tá vendo? Então, eu vou te falar uma coisa para você. Certo? Um dia, não tão distante, vão pedir anistia para todo esse ministro do STF. Todos. E todos vão morrer. Vai chegar o dia de todo mundo. O meu vai chegar também. Certo? O meu vai chegar. Tá vendo? Você não pensarão daqui para o dinheiro que você tem, com os milhões que você tem, você não pensarão daqui, vão chegar lá e abrir o livro, ó Deus, tá que eu estou pagando aqui para me entrar no céu. Não é assim que funciona, não. Vocês vão pagar pelos erros de vocês. Tá vendo? O advogado aí do Felipe Martins, ele tinha pura obrigação de entrar. Tinha pura obrigação. É regra. Mas a OAB se acovarda para esse tipo de coisa. A OAB se acovarda para esse tipo de ministro. Tá, para mim, não sou ministro. Tá, são tão quanto o Lula. Tá, um dia, abrir a caixa preta dos ministros do STF, vocês vão ter uma surpresa inacreditável. E quem pode fazer isso? Davi Alcolumbre, que também é corrupto, também faz parte dessa patota. É corrupto, sim, senhor. Não vê a história que ia ter problema lá com a família dele. Se está a família, ele está no meio também. Tá? Davi Alcolumbre é tão corrupto quanto o Lula. O Hugo Mota está indo no mesmo caminho. Vamos se lembrar do Pacheco. O que esses caras estão fazendo no negócio no momento tão... Quer dizer, já foi um negócio tudo organizado, vamos sair do país e deixar eles se virarem lá. É isso que eles são. Que eles são. Agora, te pergunto o seguinte, 8 de janeiro, por que o Lula viajou para Araraquara, vou passear para Araraquara, e veja, sabendo que poderia acontecer isso aí, porque ele não protegeu a Praça dos Três Poderes. Não, já foi um negócio tudo orquestrado, porque estava lá o G-Dia, estava um fotógrafo da Reuters, e ninguém aparece nesse relatório. Só aparecem pessoas que não têm nada a ver com a história. A menina que escreveu lá, Batom perdeu Mané, está tudo certo. 14 anos de cadeia, está tudo tranquilo. Entendeu? Vou te falar mais uma coisa. O Alexandre de Moraes, ele será preso. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Será preso. Se ele botar o pé daqui do Brasil, hoje, nos Estados Unidos, ele fica preso lá. Ele não volta mais para cá nunca mais. Pode esquecer. E pode, se ele estiver bem nos Estados Unidos, já perdeu o Mané, tá? E outra coisa, Barroso, se tiver casa nos Estados Unidos, um abraço, meu amigo. Certo? Tem que correr agora, antes de perder tudo que tiver lá. Porque perdeu, a coisa vai ficar feia. Você não vai poder. Você já não pode nem estar nos Estados Unidos. Não pode mais estar nos Estados Unidos. Hoje já não entra. Porque tem juiz de plantão, fica aguardando. O FBI, mais conhecido como FBI, já está se movimentando, está seguindo os passos de alguém aqui no Brasil. 4 ou 5 estão sendo monitorados aqui no Brasil. Pode ter certeza disso. Botou o pé nos Estados Unidos, vão ser presos. Gunei, ó. Tem uma lista de 10. Gunei, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes,
Tem o Fábio Short, lá, Fábio Short, sei lá como é o nome dele, está lá nessa lista. São uns 10. O próprio Barroso está nessa lista. Tá? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Essa turma perdeu o visto. A lei Magnífica não vai ser só para o Alexandre de Moraes, não. Tá? Está sendo tudo preparado da forma mais correta possível para quando ele vier a público, o Donald Trump vier a público falar disso aqui, de repente ele nem vem falar disso a público. De repente, chamarão o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, juntamente com o secretário de Segurança, para dar essa notícia para todo mundo, que a gente vai saber aqui em primeira mão. Tá vendo? Quando isso sair, pode ser meia-noite. A gente está dormindo aqui, a gente vai abrir uma live aqui ao vivo para dar essa notícia para o povo brasileiro que precisa de paz. Nós não precisamos de narrativas de mentiras, que hoje eles fizeram com o Bolsonaro. Nós precisamos de pessoas honestas, corretas, e não como o Fux fez. Fux, sabe? Fux também. Eu estava esquecendo do Fux. Ele parece naquela foto que quando o secretário lá da OEA esteve aqui no Brasil, ele mostraram a foto dele, que ele liberou todo mundo corrupto. Só que tem corrupção aqui. Lá nos Estados Unidos a coisa é séria. Lá a Petrobras continua tem que pagar a roubalheira que a Petrobras, a Odebrecht tem que pagar a roubalheira que eles fizeram. Tá? Comprando pessoas, tá vendo? Então é isso. Tá vendo, gente? Então, não esqueça disso. O desembargador Sebastião Coelho foi detido, logo em seguida eles soltaram ele, porque isso é uma aberração contra os advogados. E a OAB tem que se manifestar duramente, começar. Gente, tem que ser assim. Tem que começar a produzir. Como é que diz assim? Já que ele gosta de multar as pessoas, está na hora de a OAB, por ser a instituição máxima de advogados, divisões da advocacia lá, protocolar multa contra esses ministros, multas vultuosas. Tem uma multa para a menina lá do 8 de janeiro de 30 milhões. Aquela, pelo tudo que a gente vê dos bastidores aí, ela tinha que ficar 3 meses presa por ter pichado aquilo ali, porque aquilo ali é pichação, e pagar cesta básica. Um ano de cesta básica. Mas não. Ele está tão alucinado com esse negócio de condenar as pessoas que um dia ele será condenado. Vai pedir anistia. Pode ter certeza. Isso aqui você não tenha dúvida. Um dia dele vai chegar. Pode ter certeza. Porque Deus não dorme. Por enquanto, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Tudo no tempo dele. Quando Deus resolver agir, vai estar agindo na China, ele vai agir através de pessoas. Por exemplo, Donald Trump vai agir como ele dorme na casa dele e acorda, sonha, dizendo: haja dessa forma. Está tudo na mesa dele. Está tudo na mesa dele. Ele vai decidir o que o Brasil vai ser daqui para frente. Nós viramos uma Venezuela, muita gente está indo embora, vejo gente indo embora do Brasil, entendeu? Que tem uma condição financeira maior, estão indo embora do Brasil, que as coisas estão muito caras, e nós temos um governo que é corrupto e não está nem aí para o país. Um governo que não tem popularidade nenhuma. Saiu uma pesquisa hoje que o Lula está com... O governo é ruim, a aprovação dele é de 20%, 24%. Quanto mais ele tenta melhorar a sua popularidade, ele se isola cada vez mais. Certo? Se isola cada vez mais. Por quê? Cada dia que sai uma pesquisa hoje, estava dando na revista hoje, sai uma pesquisa hoje, que a aprovação do Lula é de 24%, é muito pouco, para o cara que ganhou por 60%. O cara ganhou por 60%, é muito pouco, 60%. O cara ganhou por 60 milhões de votos. 60 milhões de votos. Agora, tem uma popularidade, tem a rejeição, governo ruim ou péssimo de 24%, é muito pouco. Tá vendo? A Dilma Rousseff
perdeu o mandato dela por muito mais do que isso aí. Entendeu? Muito mais do que você. Quando estava com 50%, como é que diz? O presidente da Câmara dos Deputados pediu impeachment dela e botou em votação, e foi votado e foi fora. Mas o Hugo Mota, que está servindo de como é que diz? Está servindo de. Está andando de avião, andando para cima e para baixo, achando que está acontecendo outras culturas diferentes. Está entendendo? Então, isso é um escárnio para o Brasil. Enquanto isso, a picanha não veio. Enquanto isso, o ovo está caro para caramba. Enquanto isso, o café está caro, com R$ 50, 500 gramas, e não abaixa. Quanto mais ele tenta baixar imposto, não. Ele baixa pelo lado, aumenta por lado. Botou um ministro corrupto, tá entendendo? O Haddad é corrupto. Então, você vê em São Paulo. Foi o pior prefeito de São Paulo. Então, o Haddad é o quê? O Lula falou que tem um ano, quando for no final, o Haddad ser o ministro da Economia melhor. Porra, tu tá de brincadeira com a população, né, Lula? Ô, Inácio, tá de brincadeira com o povo. Não seja tão corrupto quanto você está sendo. Você está sendo agora corrupto na tua sala. O Haddad é nada. O Haddad nunca sentou no banco de economia. Tem que pedir ajuda ao Paulo Guedes para melhorar esse país. E ver aí Bolsonaro 2026 e vai dar tudo certo no nome de Jesus, porque ele é fiel. Ok? Exatamente, agora 20h16. Vamos comentando direto sobre o segundo tema desta live, né? É lógico que, novamente, né, foi uma arbitrariedade por parte de Alexandre de Moraes e seus asseclas quanto à proibição do Sebastião Coelho no julgamento do Bolsonaro, né? Ele não precisaria gritar, né? Ele só precisaria ter sua licença comprovada, né? Aliás, ele não precisa de licença, sendo que ele já foi advogado de carreira, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas é mais uma das coleções que vão lá para Eduardo Bolsonaro denunciar nos Estados Unidos. Já está denunciando. E tem que ser assim. Né? Cadê os representantes dos advogados? Cadê a OAB? Cadê a OAB para se manifestar a favor do Sebastião Coelho? Vergonhoso, mas não temos justiça no Brasil. Resumidamente, é o que acontece nesse país. Não temos justiça no Brasil, porque o que acontece aqui, né, são militâncias devido a um judiciário criminoso. Por que barraram o Sebastião Coelho? Porque ele tem interlocução correta para falar o que é necessário ser dito em um julgamento desse. Ele tem rol, ele tem capacidade jurídica para refutar todos aqueles que estiveram na primeira turma do STF julgando Bolsonaro. Então eles têm o quê? Eles têm medo do Sebastião Coelho. Né? Eles têm medo do Sebastião Coelho porque o Sebastião Coelho tem conhecimento jurídico, diferentemente dos ministros do STF. Nenhum é juiz, todo mundo ali é advogado de terceira qualidade. Tá? Exatamente, eu não vou me delongar muito mais sobre o assunto, né? Mas prestar meu repúdio aqui à situação, né? E meus parabéns, né? Meus parabéns ao Sebastião Coelho, tanto ao Sebastião Coelho quanto ao Eduardo Bolsonaro, por lutarem por aquilo que é mais precioso, né?
precioso para nós, né? Que é a nossa, justamente, liberdade, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha. É muito importante seu like e seu compartilhamento. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix. Ajuda a gente aí, é muito importante. A pessoa ajuda pra gente aí. Tudo que você ajudar aqui, a pessoa que ajudar que não quiser, isso que for anônimo, não quiser que fale o nome, ninguém faz. Qualquer um que fizer um Pix, a gente vai postar o nome da pessoa aqui. Está ajudando o canal, é muito importante. Vamos para a palavra aqui que está no Salmo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado os varões que não andam segundo o conselho dos ímpios, e nem andem no caminho dos pecadores, e nem assento na roda dos Carnecedores. Tá ok, gente? Essa aqui é uma palavra do pessoal lá do STF, tá ok, gente? Leio mais a Bíblia. Sabe o que eu fico mais pensando? O André Mendonça, ele tinha tudo para ser a voz diferente. Cássio Nunes, fazer a diferença. Não. Eles entraram na mesma seara, na mesma coisa que os outros lá. A mesma coisa. Tá. Então, ele não ali é como se ele não mandasse nada. Quando ele toma uma votação, ainda faz errado. O Cássio Nunes foi contra o Bolsonaro. O Bolsonaro colocou ele lá. Tá vendo? O André Mendonça, ele não aparece. Ele não aparece. Manda esse cara para a terceira turma lá, deixa esse cara para lá, para trás, o cara não manda em nada. Quer dizer, era o dissidente para ajudar ali. Flávio Dino passou na frente de todo mundo ali. Entendeu? Flávio Dino, porque a gente não tem coisa que ele não pode falar. Ele foi aquele corrupto que foi governador várias vezes no Maranhão, e o DH do Maranhão é o pior DH do Brasil. É onde tem pessoas mais pobres, onde o saneamento básico não tem 80%, 20% só que tem. O restante do pessoal não tem onde fazer a sua necessidade, porque esse corrupto chamado Flávio Dino, agora é ministro. Ele tem uma dívida com Deus. Com Deus, esse Flávio Dino, ele tem uma dívida com Deus, que ele vai acertar. Com Deus. Vai acertar. Com Deus. É sobre as imagens do 8 de janeiro. Ele vai acertar isso aí. Fora as coisas que ele fez lá no Maranhão, deixando aquelas pessoas em situação vulnerável. Tá ok, gente? Escreva e compartilhe. Tá ok? Vamos lá. Exatamente. Vamos ao terceiro tema desta live. Por unanimidade, STF torna Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe. O eterno presidente e outros 7 respondem por suposta tentativa de golpe. Nesta quarta-feira, 26, a primeira turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Dessa forma, o eterno presidente pode ser condenado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Votaram pela aceitação da denúncia os ministros, entre aspas, Alexandre de Moraes, relator, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano. Fux, Dino e Carmen e Cristiano seguiram o entendimento de Moraes, segundo o qual Bolsonaro liderava uma organização criminosa estável que usava a ação coordenada como estratégia. Além disso, de acordo com Moraes, a PGR trouxe na denúncia fatos criminosos, circunstâncias, qualificações dos acusados, entre aspas, né? Enfim. Bolsonaro e outros nomes que vieram réus do STF. Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, General Heleno, Mauro Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto.
Então, além do Bolsonaro, essas são as 7 pessoas que passaram a serem réus por suposta tentativa de golpe de Estado, né? Revista Oeste. E temos aqui uma matéria que está no jornal Pleno News, né? O Fux divergiu de Moraes e votou para levar o julgamento ao plenário. Julgamento de Bolsonaro ao plenário. Pleno News. Moraes diz que PGR descreveu crimes de forma satisfatória, entre aspas, né? Pleno News. Enfim, passado pelas matérias, vamos aos comentários. PGR que foi colocado pelo Lula lá, agora está pagando a fatura, né? PGR paga a fatura do Lula. Salmos aqui, gente. Vamos lá, vamos para o Salmo 3, a partir do versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado cada os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Jair Bolsonaro. Ok? Então, gente, o que eu tenho para falar aqui sobre isso aqui? Cartas marcadas. Flávio Dino, já chamou o Bolsonaro de tudo que não presta. Tem processo contra o Bolsonaro. Certo? Alexandre de Moraes, ele é um cara raivoso da vida dele, o coração dele. Um dia vamos saber da verdadeira verdade sobre ele, Daniel Silveira, ele, Jair Bolsonaro, ele e Anderson Torres. Tudo isso será anulado. Agora, todos vão ter indenização, porque isso demonstra que as pessoas perdem dinheiro, o país não vai para frente, o país está parado. Certo? É aquela história do Silas Malafaia. Ou é tudo, ou é nada. Eu concordo com o Silas Malafaia. Ou é tudo, ou é nada. Quando, na manifestação, se você verificar, estava com uma câmera gravando lá, a manifestação do dia 16 passado, lá na Copacabana, estava com 2 câmeras gravando lá ao mesmo tempo. Se você prestar atenção, tem uma pessoa atrás de mim que fala, é tudo ou nada. E pararão o país, tá vendo? Se acontecer isso aí. Então, há um risco gravíssimo disso acontecer. Há um risco. Eu acho que o STF, se fizer tudo o que eles estão fazendo, a tendência é essa, e a tendência é o país parar. Nós vamos aguardar o desenrolar dessa história aí. Que tudo no futuro, não tão distante, será tudo anulado. Pode ter certeza disso. Será anulado, o Daniel Silveira, preso político, terá indenização, o Constantino que está lá, as contas dele serão liberadas, vão ser liberadas, porque o Alexandre de Moraes será preso, pode ter certeza, tem uma negócio, será preso, as contas serão liberadas, todo mundo viverá em paz para sempre, até o resto da sua vida. O país está parado, gente. Vocês é que não vê. Vê como é que está. A gente que anda no dia a dia, você vê os supermercados tudo vazio. As grandes promoções acabaram. Não tem promoção nenhuma no supermercado. Essa é a realidade do país hoje. Tu vai na farmácia, tem gente lá, tá? Todo mundo de braço cruzado, caixa lá, quando a empresa não manda embora, né? Porque termina, se não tem venda, como é que vai pagar o funcionário? Hein? Então, é preciso ter decisões, é preciso que o país volte a uma normalidade. O país está parado com esse governo corrupto chamado Lula. Enquanto nós temos uma situação grave no Brasil, acontecendo no Brasil, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, mas como é que diz? Aqueles turistas que estão fazendo turismo. Entendeu? O que é que esses caras vão trazer da China, do Japão para nós? Nada. Simplesmente nada. O Brasil precisa de gente lutando no dia a dia aqui, brigando dia a dia pelo país melhor, pelo povo brasileiro, pelo povo que elegeu, pelos 60 milhões que elegeram ele. Tu acha que Pacheco vai ser... Eles estão costurando, tudo serão organizados. Tu vai ver as falas deles, desses bandos de corruptos, quando eles votarem daí. Vai ver. A fala vai ser a mesma coisa.
não vão derrotar o Bolsonaro, não. O Bolsonaro será preso, ficará muito mais forte. O país pode ter um problema seríssimo com isso. Se você não sabe, o Bolsonaro é o único brasileiro, o único líder da direita que leva multidões para todo o mundo, para todo o Brasil. Vai ter uma ideia que tem manifestação, vai ter manifestação no Brasil, na Avenida Paulista, no próximo domingo, 16 domingo, agora, no outro domingo, vai ter todo mundo, quer dizer, ele consegue abranger o mundo. Entendeu? Como teve naquela outra semana, que o nosso jornalismo, a TV, não mostra, mas você foi na internet, Nova York. Nova York foi em 5 estados. Tá? Isso está espalhando cada vez mais, sabe por quê? O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos justamente para mostrar o que está acontecendo no nosso país. Hoje as pessoas estão sendo presas de graça, entendeu? Porque viramos uma Venezuela. Entendeu? Viramos uma Brazuela. Onde, para ter uma ideia, o Brasil tomou de 5 da Argentina. Quando a gente. 4. Tomou de 4 da Argentina. 4-1. Foi goleada da Argentina. 4-1. Não, é goleada. É goleada. Quando a Argentina precisaria. Muita gente está se mudando para o Brasil da Argentina, agora é o contrário. É muito brasileiro que está indo embora para a Argentina. Porque tem um governo de direita, um governo que é liberal na economia. Quando nós temos um governo aqui que está travado aí. O dólar é 5,80, é 5,90, é R$6. Tá, é mais ou menos isso. E o Brasil não cresce com isso. Os investidores do Brasil estão indo embora, meu amigo. Está indo embora. Alguém quer investir no Brasil? Segurança jurídica? Não vou nada, rapaz. País de corrupto? Vou nada. Investir meu dinheiro lá. Vou investir nos Estados Unidos mesmo. Tá ok, gente? Investir na Argentina. Deixe seu like, compartilha. É muito importante. Seu like, seu compartilhamento, gente. Quer ajudar o canal. Na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí. Mas se não tiver como ajudar, mas só o seu like está valendo muito para a gente aqui. Ajude a fortalecer o nosso canal cada vez mais. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedão no like e compartilha, tá ok? Exatamente. Agora comentando sobre o último tema desta live, né? Novamente, né, pessoal? Golpe de fachada, né? Que acusam o Bolsonaro, né? O táxi velho. Golpe de fachada, né? Golpe com Mickey, golpe com Pateta. Quer dizer, tem alguma ligação do Bolsonaro que ligou para alguém no Brasil, para alguma coisa? Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Não faz sentido nenhum. Golpe que não tem forças armadas, golpe que não tem líderes, golpe que não tem armas. Quer dizer, não faz sentido nenhum, né, pessoal? Não faz sentido nenhum, né? Mas eles insistem nessa narrativa para jogarem no consciente popular de que o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime. Agora, o crime real não se sabe. O crime que eles querem passar para o Bolsonaro não se sabe, né? Mas eles querem criar, inventar algum tipo de crime ao Bolsonaro, né? Agora, julgar o Lula pelos crimes de corrupção que o petista cometeu, não compensa para o judiciário. O que compensa é investigar o Bolsonaro. Quer dizer, vergonhoso, né? O tratamento que está sendo feito ao Bolsonaro não estaria sendo mesmo se o Lula estivesse no lugar dele. Tenho certeza disso. Porque o Lula é querido pelo STF. E tiraram o Lula, né? Exatamente. Né? O Lula é querido pelo STF. Né? Eles queriam um corrupto na presidência. Por isso mesmo. Né? Então, o Lula foi eleito por 60 milhões de votos. Agora, aonde estão esses 60 milhões? Eu sei que seus artistas e os bochileiros votaram nele. Mas, quando o Lula não está em eventos controlados,
é hostilizado ou criticado. Já falei por inúmeras vezes que não quer ser criticado ou hostilizado que não exerça cargos públicos. Ponto final. Né? Então, o Lula, né, que pedia anistia no passado, não é o mesmo Lula que não pede anistia agora. Né? Quer dizer, hipocrisia da esquerda. Né? E só pede anistia para o que convém a eles. Como, por exemplo, soltar criminosos. O caso do Abílio Diniz. Né? Abílio Diniz ele anistiou os pessoas que sequestraram o Abílio Diniz, né? Exatamente. Criminosos. Soltaram dentro do rap. Soltaram dentro do rap. Soltaram o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, 400 anos de prisão, passou. Exatamente. Quer dizer, tiraram todos os... Desculpa de como eu falo aqui. Tiraram todos os corruptos. Não tem ninguém na cadeia. Zé Disseu está aí, liberaram ele para o negócio. O Palocci, todo mundo. Todos os corruptos, o STF... O Palocci foi descondenado, né, pelos crimes... Todos os levantados da Lava Jato foram descondenados não, foram liberados para fazer o que bem entender. Ninguém está preso, nem com tornozeleira eletrônica. Quer dizer, é uma vergonha, quer dizer, o STF botou todo mundo na rua, mas o pessoal dos Estados Unidos sabe o que está acontecendo. Quem soltou o Palocci, né, de todas as suas condenações foi o Toffoli. Isso. Né? Toffoli é um da lista do resumidamente, o que é o STF? Né? Uma organização criminosa. Isso aí. Uma organização criminosa. Não é um judiciário, né, que preza pela Constituição. Não. Há muito tempo você vê, né, um STF querendo até mesmo legislar, ao invés de julgar. Né? Quer dizer, vergonhoso. Né? Mas, enfim, pessoal, não vou mais me delongar sobre o assunto. Né? É lógico que a gente vai falar sobre o tema muito mais pela frente, daqui para frente. Muito mais. Mas tornar o Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe, por favor, né, pessoal? Por favor, né? Piada. Sérgio Cabral, Lula é condenado, rapaz. Lula é condenado por 9 juízes diferentes. Como é que alguém engole isso, o cara tirar o Lula, que é um corrupto, descobriu tanta coisa que o Palocci não precisou de ninguém está forçando a barra para ele falar que ele entregou dinheiro no Palácio do Planalto para o Lula. Pegava na mão. E aí, como é que fica isso aqui? Era para o Lula estar inelegível, não o Bolsonaro, né? Inelegível, está preso. Está preso. Exatamente. Mas inelegível também. Inelegível também. Mas não, o STF diz não. Deixa com a gente, que a gente vai colocar na rua, colocar o Lula na rua. Entendeu? Colocar Lula na rua, colocar o Palocci na rua, Sérgio Cabral está aí. Negócio. A mulher do Sérgio Cabral, que tinha filho pequeno, liberado também. Ela, a menina que tem 2 filhos pequenos. Não, é 14 anos de prisão e 30 milhões. Meu Deus do céu. Donald Trump, pelo amor de Deus, nos salva dessa corte maldita que está no nosso país aqui. É preciso ver ajuda de fora, gente. É preciso. Preciso, porque aqui os outros corruptos estão viajando com os outros. Quer dizer, o cara que tem vergonha na cara, o homem que é correto, o homem que é cristão, ele não viaja, nem bate papo com Lula. Nem bate papo com Lula. Lula é corrupto, Lula é comunista, Lula tem a história do dedo dele. Várias histórias. Agora, esse dia, agora eles estão mentindo agora, inventando a história de empréstimo para a Meta tirou o vídeo dela do ar. Por quê? Porque ela estava mentindo para a população. Empréstimo do Lula. Não é empréstimo do Lula. Empréstimo é do próprio pessoa, rapaz. Para de estar mentindo para a população. Empréstimo é do povo mesmo. Porque o dinheiro é dele. O dinheiro da FGTS é dele. O meu dinheiro que está na Caixa Econômica é meu dinheiro. Como é que eu vou prestar meu dinheiro para mim mesmo?
Tá de brincadeira, né? É enganar a população, enganar o povo. Isso não cola mais com o povo brasileiro. Não cola mais. Tem uma ideia que a Meta viu, que estava errado aquele vídeo da Gleice falando o empréstimo do Lula, e foram tirar o vídeo dela do ar. Pronto, final. Enfim, presto meu repúdio ao STF por tornar Bolsonaro réu por essa suposta tentativa de golpe, né? E meus parabéns à defesa do eterno presidente por por seus cumprimentos de papéis, né? Afinal de contas, né? A defesa do Bolsonaro, né? Aliás, muito se dizia, né, que o Bolsonaro era mal assessorado, né? Mas na verdade muito bem, muito bem, muito bem cercado, né? Muito bem cercado ali de advogados tecnicamente capacitados, renomados, né? Enfim, é isso. E outra coisa, gente, o vídeo tá no canal do Eduardo Bolsonaro, ele destruindo o Alexandre de Moraes. O advogado do Bolsonaro destruindo o Bolsonaro, destruindo o Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque as imagens do 8 de janeiro, que ele apresentou, ele narrou, que é uma aberração aquilo ali, porque ele tinha essas imagens que ninguém tinha, mas ele tinha, porque provavelmente o Flávio Dino tinha essas imagens e deu para ele essas imagens. Entendeu? Mas tudo bem, o tempo de Deus está chegando. Nós vamos precisar do Donald Trump, não tem jeito não. É Donald Trump, não tem bala de prata, não. Mas ele dando o segmento nesses caras, fazendo esses absurdos que estão fazendo com o nosso país, as sanções contra o Brasil, e nós estamos aqui para defender o nosso país, alguém vai ter que ir para a cadeia. E eu tenho certeza que não é o Bolsonaro, não. Pode fazer isso com o Bolsonaro? Pode. E o país pode parar. Se inscreva, compartilhe. Bom, tá ok, gente? Vamos terminar a live? Vamos ao bate-pronto, né? Consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro chama Moraes de psicopata. Prêmio News. Revista Oeste. Decreto de Trump muda regras eleitorais nos Estados Unidos e cita Brasil como exemplo. Revista Oeste. Pleno News. Thiago Galhaço propõe medalha Tiradentes a Frei Gilson. Pleno News. Revista Oeste. Bolsonaro fala sobre prisão de Felipe Martins. Coação, abre aspas, coação, fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas, né? Brasil registra maior déficit nas contas externas em fevereiro desde 2014. Revista Oeste. Rússia e Ucrânia chegam a acordo de cessar-fogo no Mar Negro. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Mais matérias. Bolsonaro critica o uso de vídeo por Moraes em julgamento no STF. Abre aspas, o Estado Democrático de Direito acabou. Fecha aspas. O vídeo exibido pelo magistrado, entre aspas, estava fora dos autos. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Bolsonaro alerta que Brasil vive crise democrática em texto em português e inglês no X. Hora Brasília. Folha Política. Trump anuncia que novas tarifas Trump anunciará novas tarifas para importações no setor automotivo. Gazeta Brasil. Enfim, é isso. São essas as matérias do bate-pronto. Vamos encerrando essa live por aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos
vamos terminar essa live por aqui. Voltamos na sexta-feira. Tenha uma quarta-feira, uma noite abençoada no nome de todo poderoso Jesus. Que Jesus nos abençoe nos proteja no guarde. Coloque ele em primeiro lugar, porque com ele cada dia que passa, a gente ama mais Jesus Cristo. Estamos sempre juntos nessa caminhada com Deus em primeiro lugar, nossa família. Só apenas acrescentar as outras coisas, apenas acrescentar na vida. Quando você coloca aí ele em primeiro lugar, pode ter certeza que tudo vai dar certo em nome de Jesus para todos. Voltamos na sexta-feira. Vamos lá. O Bolsonaro debochou de ato convocado por Boulos contra ele. Pleno News. Vamos ver, gente. O ato vai ser domingo agora, né? Que é dia 30, né? Domingo agora. Então vamos ver quantas pessoas vão botar na Avenida Paulista. E vamos. A gente, quando a gente critica o outro, ele tem que botar mais gente do que ele coloca. Então, domingo agora tem a manifestação lá do PT Guilherme Boulos, né? Que é aquele invasor de território dos outros. E vamos ver no outro domingo quanto a gente vai colocar na Avenida Paulista. Tá? Voltamos na sexta-feira. Bolsonaro diz que ato em São Paulo pela anistia terá 6 governadores. Glória a Deus. Pleno News. Tá aí. Tem mais alguma coisa? Vou verificar aqui se tem mais alguma matéria. Com câncer avançado, idoso envolvido no Rio de Janeiro tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. É aquele negócio, é mais um. Morreu já o Crezão, vai morrer muito mais gente. O Alexandre de Moraes tem que ser parado e tem que ser preso. Porque essas pessoas não merecem passar por esse tipo de coisa. Então, como é que o cara vai rejeitar o pedido de uma pessoa que está com câncer avançado dentro da prisão e o cara não se comove? Só a prisão, cara. Só a prisão. Abre aspas, querem me impedir de chegar livre às eleições, fecha aspas, afirma Bolsonaro, revista Oeste. Na verdade, eles querem neutralizar, por exemplo, eles querem botar o Bolsonaro como mártir, tá vendo? Eles querem eliminar o Bolsonaro de qualquer jeito. Só que tem um detalhe, foi fabricado vários e vários Bolsonaros, tá vendo? Não é só o Bolsonaro. Bolsonaro ele não tem apego ao negócio, porque tem o Nicolas Ferreira, tem o Papo Eduardo, tem o Flávio Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro, tem a Michele Bolsonaro, tem o Tarcísio, tem o Zema, tem o Ratinho Júnior, só ele que pode ser candidato. Tem o próprio Caiado, só pessoas que podem ser candidato e ganhar as eleições daqui para frente. Entendeu? Então, Caiado não, né? Não vem com essa historinha. Caiado não. Também deixa para lá o Caiado. Então, essas pessoas não merecem estar passando por isso aqui. Então, está na hora de dar um freio de uma vez por todas no Alexandre de Moraes. E esse freio vem de fora, tá, gente? Não tem jeito. Vem de fora. Vem de fora. A Corte Internacional tinha que ter ido nos presídios para as pessoas presas. É preciso que a Corte Internacional mande pessoas para que vá nos presídios ver as condições de vida dessas pessoas. Como é que está? Voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tenha uma noite repleta de coisas maravilhosas aqui. A vida da coisa não dá para fazer só coisas maravilhosas, mas a gente tem que falar aqui. Fazemos nosso plantão aqui de jornalismo amador, como dizer, jornalismo verdadeiro. Independente, tá entendendo? Então, gente, voltamos na sexta-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Bolsonaro 2026, ok? Vamos lá. Bolsonaro 2026. Bolsonaro presidente 2026. Isso. Voltamos na Valeu. Sexta-feira. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Se quiserem dar o canal, na descrição do vídeo tem um clique.